Vou falar sobre a psicanálise lacaniana. A psicanálise é um campo de estudo que surgiu no final do século XIX com o trabalho de Sigmund Freud. Freud desenvolveu uma teoria sobre a mente inconsciente e o processo de terapia psicanalítica. Mas o que significa a psicanálise lacaniana? O que é ser lacaniano? Quais as principais diferenças entre Lacan e Freud? Como funciona o processo de análise lacaniana? Vamos listar algumas das principais características da linha lacaniana. De algum modo, apresentamos nesse artigo um resumo com as principais diferenças entre as contribuições de Lacan e Freud. Porque é óbvio, pelo problema vocabulário, o ensino precisa fazer o estabelecimento de diferenças, não variáveis e não simétricas, no caso da obra Nova de Lacan com sua influência em Freud. Na sua trajetória, Lacan dialogou com o pensamento de importantes filósofos como Freud, Kant, Hegel, Heidegger, Schelling e Sartre. Como herdeiros, influenciou Derrida, Badiou e Zizek, alguns dos ilustres lacanianos. Quais as diferenças entre Lacan e Freud? Lacan concordava com Freud sobre a importância do inconsciente, mas tinha uma visão diferente de sua natureza. Para Lacan, o inconsciente é estruturado como a linguagem. Isso significa que os pensamentos, sentimentos e desejos inconscientes são expressos através da linguagem. Lacan permite uma visão diferente do desejo. Para Freud, o desejo é um impulso sexual reprimido. Para Lacan, o desejo é mais do que isso. O desejo é ser reconhecido pelo outro. Além disso, Lacan tinha uma visão diferente da estrutura da personalidade. Para Freud, a personalidade é composta por três instâncias: id, ego e superego. Para Lacan, a personalidade é composta por três registros: o real, o simbólico e o imaginário. A psicanálise lacaniana é uma abordagem psicanalítica que é relevante para o mundo contemporâneo. Isso ocorre porque ele é capaz de lidar com a complexidade do mundo contemporâneo. Além disso, a psicanálise lacaniana também é capaz de promover a transformação social. O que é ser lacaniano? Primeiro, ser lacaniano é dar ênfase ao analista e estrutura simbólica. Em primeiro lugar, o autor Miller sugere a ênfase ao analista, sua postura, suas palavras, sua condução e estrutura simbólica envolvida no processo de análise como característica distinta do lacanismo. Um lacaniano não busca verdades absolutas do analista. O que importa é a forma como o analisando percebe sua realidade específica. Nesse sentido, é comum analista lacaniano defender que a psicanálise é implicar o sujeito analisando naquilo que ele diz. Por exemplo, se um analisando diz que tem depressão, um psicanalista lacaniano poderá lhe devolver na forma de pergunta, potencializando a reflexão. E que para você ter depressão, o que significa para você sentir-se deprimido? Ser lacaniano é dar ênfase à centralidade da linguagem. Em segundo lugar, Lacan elaborou uma psicanálise linguística. Podemos dizer, nesse sentido, Lacan se alinha ao estruturalismo linguístico de Ferdinand e de Saussure. Para Lacan, as palavras não são transparência, isso é, as palavras não são forma apenas de comunicar ou expressar as coisas. As palavras são também as próprias coisas. E nesse sentido, muitas vezes Lacan partia de uma palavra para refletir o desmembramento dessas palavras. Poderia sugerir. Assim fez o termo pervenção, que ele lia como pervention. E mais o conceito de pervenção em psicanálise em Lacan é outro exemplo, é um conceito de fora-oclusão. 3. A psicanálise lacaniana adota uma nomenclatura alternativa à freudiana. Lacan ofereceu uma alternativa usando outros termos e conceitos distintos de Freud. Trata-se de um vocabulário diferente, uma tentativa, digamos, de atualização. Falaremos abaixo um pouco sobre as atualizações de Lacan sobre a obra de Freud. Lacan propôs diversos termos novos, bem como propôs a ressignificação de termos na psicanálise freudiana. A forma como o analista e o analisando entendeu o erro é uma forma de pensar a correlação entre a linguagem e a psicanálise. Esse também é outro texto que elencamos algumas semelhanças e diferenças entre as psicanálises de Freud e Lacan. 4. A psicanálise lacaniana dá ênfase ao sujeito e ao outro. O trabalho de Lacan tem como sujeito o outro como uma letra maiúscula. O outro do inconsciente, do interpessoal, que se distingue do outro dos demais pessoas, do relacionamento interpessoal. Nesse sentido, é relevante a reflexão de Lacan sobre o desejo. Para Lacan, o desejo também é desejo pelo afeto de uma outra pessoa. Quando pedimos uma coisa a alguém, estamos pedindo principalmente afeto do outro, não simplesmente a coisa perdida. Podemos entender o outro e os outros como as pessoas com que nos relacionamos, o outro como uma dimensão inconsciente de nós mesmos que lutamos para conhecer. A alteridade é a capacidade de entender a posição do outro e do outro. A contribuição de Lacan pressupõe que sejamos capazes de fugir de verdades e auto-verdades rígidas para pensamentos como as ideias e palavras são entendidas e valorizadas. Veja também um artigo sobre o estado do espelho para Lacan. Quinto, a psicanálise lacaniana tem uma prática de atendimento clínico um pouco distinta da psicanálise freudiana.
A prática de Freud era aparentemente uma sequência de 6 sessões de 1 hora por semana para cada paciente. Os anglo-saxões adotavam 5 sessões de 55 minutos, enquanto os franceses 3 ou 4 sessões de 45 minutos ou meia hora. Por sua vez, Lacan foi reconhecido por oferecer uma alternativa à prática psicanalítica prescrita por Freud, com a temporalidade menos rígida e técnicas com as suas sessões curtas ou ultra curtas. É essencial você ler seminários de Lacan, ou pelo menos começar com um livro de comendador, como a Introdução à Psicanálise Lacaniana de Brooks Fink. Sexto, destaque da psicanálise lacaniana no papel do psicanalista. O analista é um grande outro, um homem onipotente que não responde a qualquer norma, não está sujeito a qualquer lei superior. Ele veio para ver o analisando de maneira mais direta possível. Fala-se em desejo do analisando, mas também é preciso pensar o desejo do analista, que o princípio é o desejo de desvendar e curar o seu analisando. Entretanto, o analista, que não reflete sobre a contratransferência, irá inconscientemente desejar ditar o seu analisando, e isso impor-se sobre ele. As relações transferenciais e contratransferenciais foram pensadas também por Lacan, segundo a centralidade que Freud atribuía a esses elementos. Da mesma forma, o conceito de resistência para Lacan, conceito também muito caro a Freud. Sétimo, ser lacaniano é abrir a psicanálise para a modernidade. A psicanálise do século XXI é muito diferente do proposto inicialmente por Freud. Um homem, pai, filho, amante, mulher, filha e os entes queridos são outros. A possibilidade de inter-relações se amplia, com um mecanismo que facilita o contato presencial e virtual. O mundo não é mais o mesmo. Os avanços em ciência e comunicação trouxeram novas soluções e reformularam as questões dos seres humanos. As pessoas não ficam mais doentes da mesma forma, não estão mais felizes ou infelizes da maneira que antes. A orientação de Lacan deu à psicanálise freudiana um campo hermenêutico novo, preparando para o tratamento desse sujeito pós-moderno, caracterizado pela falta de paradigmas ideais de complexos rígidos como o de Édipo. O sujeito é potencialmente irresponsável em sua subjetividade. Lacan foi fundamental ampliar o leque temático da psicanálise. 8. A psicanálise lacaniana usa técnicas psicanalísticas, mas sem ser dogmática. Em razão do item anterior, o analista clínico hoje, muito por influência de Lacan, foca na relação da pessoa com seu prazer, com seus pavores, não se prende a nenhum padrão ideológico ou procedimental fixo. Normalmente temos a contribuição de Lacan, que tinha uma abordagem não dogmática. Nesse sentido, é essencial entender que Lacan chamava de suposto saber do sujeito, suposto sujeito ou sujeito suposto saber. Trata-se de uma contribuição muito relevante para pensar o lugar do analista e do analisando, da relação analista-analisando no set analítico. Ser lacaniano, o nono, é no fundo uma forma de ser freudiano. Por fim, apesar das diferenças, Lacan promove seus debates a partir do terreno da psicanálise, tendo como psicanálise freudiana como partida. Portanto, ser lacaniano é estar num processo de ser freudiano, mas extrapolando e testando os limites das primeiras contribuições de Freud. Aprofundar-se na obra de Freud é um convite feito por Lacan, e daí ser muito rico conhecer Lacan na sua vida e obras e conceitos principais. Pode-se dizer que durante muito tempo foi possível pensar que ser lacaniano não era mais que freudiano, por óbvio, por não ser um autêntico freudiano. Então Lacan, ele traz grandes contribuições como o real, imaginário, e o real, imaginário e o simbólico, né? E trouxe também a questão do nome do pai, trouxe também o gozo do outro, o suposto saber do outro, né? O lugar do analista. Então, grandes contribuições Lacan trouxe, né? Entender o sujeito, o estado do espelho. Psicanálise lacaniana.